Olá, tudo bem? Estava um pouco sumida aqui do canal, mas estou de volta e eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui mais no canal sobre alguns testemunhos da minha vida, mensagens que Deus colocar no meu coração, indicações de filmes, de livros, aquilo que edificaram, que transformaram a minha vida. Vou estar compartilhando com vocês aqui. E hoje eu gostaria de dar um testemunho da minha vida, junto com uma indicação de livro, que é um livro que transformou a minha vida, fez parte de um processo maravilhoso. Na verdade, duas etapas da minha vida, que eu já li ele 2 vezes, e as 2 vezes foram direcionadas por Deus. Então hoje eu quero contar a primeira parte. Vou estar gravando 2 vídeos e eu vou contar a primeira e a segunda parte, da primeira vez que eu li e a segunda vez, certo? E o livro é esse aqui, ó, da nossa querida Joyce Meyer, que é o Beleza em Vez de Cinzas. Esse é um livro que eu digo que foi um presente de Deus na minha vida. Veio na hora certa, no ano assim que eu realmente precisava e que abriu assim minha mente de uma tal forma maravilhosa. E como que eu conheci esse livro? Esse livro eu conheci através de uma colega do Facebook que compartilhou o testemunho dela no Facebook. Por isso que eu falo que é interessante a gente sempre estar colocando aquilo que transforma, aquilo que edifica a nossa vida, porque pode transformar a vida de outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui, porque da mesma forma que transformou a vida dela, através do relato do testemunho dela, que eu falei assim, não, eu quero isso para mim, eu preciso ler esse livro, eu quero compartilhar aqui também o que esse livro fez na minha vida. E quando eu ouvi o testemunho dela, eu achei magnífico, e eu já estava no processo, Deus já tinha começado a fazer o processo na minha vida, e eu falei, não, eu preciso ler esse livro. E foi tão interessante que na semana que eu vi o relato desse testemunho, que eu fiquei impressionada com o livro, eu fui na casa de uma vizinha, que era uma pessoa que era da minha igreja, e ela estava organizando alguns livros dela. E eu falei assim, eu vi um testemunho de um livro muito interessante, eu quero ler. E ela falou, qual livro é? E eu falei assim, é um livro Beleza em Vez de Cinzas, da Joyce Meyer. E ela veio com o livro, gente, é por isso que eu digo que é um livro que Deus me presenteou com ele. E eu falei assim, nossa, você tem esse livro? Ela falou, eu tenho, eu pedi emprestado e ela me emprestou. E comecei a ler aquele livro, mas umas 2, 3 vezes que eu pegava um livro que eu começava a ler, eu parava. Porque eu falava assim, esse livro não tem nada a ver comigo, esse livro não é para mim. Eu não passei o que ela passou. Porque Joyce começa contando o testemunho dela, o abuso que ela sofreu, e eu falei, isso não é para mim. Mas algo mais forte tocava no meu coração, algo dizia que eu precisava continuar lendo esse livro. E eu comecei a ler cada dia, mas muito lento. E até que Deus começou a falar comigo, eu fui me abrindo, e chegou na página 86, eu gostaria de ler e compartilhar com vocês. Que eu senti que foi Deus ali falando comigo imensamente, não tive dúvida nenhuma. E eu só não entendia o porquê daquela mensagem comigo, que diz assim, isso já na página 86, viu gente? Que diz assim, ó, Deus pode lhe dizer para voltar ao lugar de sua frustração e dor, para que Ele possa conduzi-lo através da porta do sofrimento para um viver vitorioso. Não fuja do seu convite emocional. Não fuja do seu convite para a cura emocional. E eu falava assim, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer comigo? Porque eu já perdoei quem eu precisava perdoar. Na época eu estava com muita mágoa do meu esposo. Vou estar contando esse testemunho aqui numa outra oportunidade. Mas eu falava assim, eu já perdoei ele, eu não preciso mais liberar o perdão. E eu não entendia o porquê daquele convite para a cura emocional, para mim não fugir da dor, da frustração. E em seguida, creio que questão de umas 3 semanas depois, eu descobri que eu estava grávida. E para mim foi um choque muito grande, porque não era algo que eu tinha planejado. E por conta até do meu perfil, as pessoas falavam assim, mas como isso aconteceu alguns dias atrás? Você falou que não queria engravidar, que você estava fazendo exames, que você estava querendo pôr o DIU. Falei assim, mas eu passei o controle da minha vida para Deus. E era Deus que estava direcionando a minha vida.
E eu só não entendi o porquê naquele exato momento. Eu falava assim, Senhor, mas por que agora? Por que isso? E Deus me fez lembrar dessa leitura, dessa parte, que era para mim não fugir da cura, das minhas dores, das minhas frustrações. E por mais que era difícil para mim aceitar, eu entendi. Porque quando a minha filha nasceu, um dos motivos que eu não quis mais ter filho depois foi por conta das minhas dores, das minhas frustrações que eu tive no pós-parto. Eu fiquei muito só, eu me senti muito sozinha, eu senti... minha mãe não pôde ficar muitos dias comigo, acho que 13 dias ela já foi embora, meu esposo sempre trabalhando muito. E eu me senti muito sozinha, mãe de primeira viagem, né? Eu me senti perdida, eu fiquei doente e eu fiquei muito mal. E depois disso eu me travei, falei assim, eu não quero mais ter filho. E eu lembro que antes de eu casar, quando eu era solteira, eu pedi para Deus assim, Senhor, prepare um homem, um esposo que te honre, que ame mais ao Senhor do que a mim mesmo. E se for a tua permissão, eu quero ter um casal de filhos, uma menina e um menino. Assim como a minha mãe teve, eu quero ter. E se for a tua permissão, eu quero. E quando eu falo assim que às vezes nós esquecemos das nossas orações, mas Deus jamais esquece, né? E eu entendi que Deus estava ali, através daquela gravidez, tudo, fazendo um convite, que Ele queria me curar mesmo a minha alma, queria curar daquela dor, de tudo aquilo. E Ele falou comigo que Ele ia me guardar, que Ele ia cuidar de mim. E da mesma forma que Ele foi conosco, quando a gente teve a minha filha, Ele estaria comigo, Ele estaria nos guardando. Porque quando eu engravidei da minha filha, nós tínhamos feito um planejamento e no meio da gravidez aconteceram outros e tivemos problemas financeiros também. Mas Deus cuidou de nós em cada detalhe. E quando eu engravidei do meu filho, estávamos com problema financeiro novamente. E eu fiquei muito preocupada e Deus falou comigo, da mesma forma que eu cuidei de você antes, eu vou cuidar agora e muito mais. E eu simplesmente me entreguei ao processo, foi um processo para mim muito dolorido, porque foram várias curas de dores, de frustrações que eu tinha e foi através desse livro. Esse livro eu li ele em torno de 8 meses. Falo assim, é muito tempo, né? Mas eu lembro que cada dia que eu lia ele era como se Deus me desse uma mensagem para aquele dia, preparado para mim para aquele dia. E todos os dias Deus colocava algo no meu coração através desse livro e foi magnífico. Tem uma passagem que diz assim, para a gente sacudir, que é sacuda a falta de perdão, o ressentimento, os problemas, a autopiedade, sacuda a rejeição, a ofensa, a traição, a fofoca, a crítica e o beijo de Judas. Sacuda as discussões com familiares, amigos íntimos, estranhos. Sacuda suas próprias falhas e erros. Sacuda o desapontamento por sua própria imperfeição. Apenas supere isso e prossiga. A estação do choro acabou. É tempo de se alegrar. Então foi um tempo que eu pude aprender muito com Deus, me achegar mais diante dele. E engraçado, quando eu terminei de ler o livro, acho que estava no finalzinho da minha gestação. E foi muito interessante, porque como se Deus estivesse abrindo as portas assim para nós. Tudo começou a mudar, tudo começou a transformar. Mas eu me entreguei mesmo, entreguei a minha alma, entreguei meu coração a Jesus através, quando eu estava lendo o livro. E eu queria algo diferente em mim. E Deus foi transformando a nossa vida financeira. Exatamente tudo que Deus tinha falado para mim foi concretizado. Assim como Ele cuidou de mim na gravidez, da Alice, no pós-parto, Ele cuidou ainda mais de mim. Eu fui impressionada com o cuidado de Deus. Eu fui impactada. Não fiquei sozinha no pós-parto, tive uma pessoa que me ajudou, que esteve do meu lado sempre. Não apenas uma, mas vários, meu esposo, a minha mãe, minha cunhada, sempre ali cuidando de mim, da Alice, que era uma preocupação para mim também. Não sei se é coisa de grávida, né? Mas eu pensava assim, como que eu vou dar conta de cuidar de 2 crianças? Eu senti um aperto no meu coração, eu falava assim, como que eu vou
meu amor vai multiplicar, vou ter que dividir, era esse o meu pensamento. Será que eu vou conseguir dividir o amor que eu tenho da Alice para o outro bebê? E eu sempre tive muito essa preocupação. Mas quando a gente tem um outro filho, a gente entende que o amor de mãe ele não divide, ele multiplica. Depois aconteceu, o meu amor multiplicou pelos meus filhos, Deus cuidou da gente em cada detalhe, nós fomos presenteados por coisas que a gente nem imaginava. Deus mudou, restaurou a nossa vida de uma forma por completo. E aqui também eu aprendi a liberar o perdão. Tive que fazer isso, não foi fácil, mas é um processo de que todos os dias precisamos liberar, é o perdão. E aí eu vou estar gravando outro vídeo para estar contando da segunda leitura que eu fiz através desse livro. Um beijo no coração de vocês, espero que esse testemunho tenha ajudado aí vocês também.